querida amiga dona de casa, hoje eu vim aqui falar com você sobre candidíase. Sim, vim aqui falar sobre essa doença tabu que afeta todas nós mulheres, né? Deixando aquela coisa escorrendo na calcinha muitas vezes com cheiro, outras vezes sem cheiro. Ninguém fala sobre isso, mas eu vim aqui falar hoje sobre o assunto. Você vai morrer de vergonha. Eu também. Engraçadinha de trois. Olá, amigos e amigas. Melúcia das Cabeleireiras. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no Engraçadinha de Trois e eu sou a Engraçadinha. Então, hoje eu vou falar sobre medo, porque vocês sabem ler e vocês viram o título do livro que se chama... Que livro? Já começou a loucura, já. Gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana, eu tô a louca do cu da vida. Tipo assim, eu não tô conseguindo me achar no tempo e espaço. É um monte de coisa caindo na minha cabeça. Eu me dividindo em 1 milhão tentando resolver pra variar, né? A minha vida é sempre essa. Por que que eu toquei no assunto da candidíase no início do episódio? Por que que eu coloquei o título que eu coloquei, que é... Qual é o título? Aonde o medo me levou. Porque uma coisa tá completamente ligada à outra no meu caso. No seu caso, pode ser várias outras coisas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de medo. Medo é uma coisa que está intrínseco na nossa natureza. O ser humano usa o medo até para se proteger. Então, o medo, de uma forma saudável, ele é um sinal de alerta que o corpo envia para você poder se defender de alguma coisa, de algum perigo iminente. Até aí, tudo bem. Palmas para o medo. Agora, o que não está certo é a pessoa viver com medo. Viver com medo, aí é uma bosta. Isso te leva só para a ladeira abaixo, só te causa problema, distúrbio, etc e tal. Viver com medo é outro rolê. Vou botar aqui para combinar com óculos, atribuir uma certa beleza a esse vídeo, já que hoje eu tô com o tempo corrido e eu tive que gravar com fone para vocês poderem me ouvir, ficar um áudio melhor, né? Que quando não interessa. Por que que eu decidi falar do medo hoje? Eu vivi durante uns bons anos da minha vida com receio, com medo, muito, muito medo. E por que que eu falei de candidíase no início do episódio? Porque, no meu caso, o medo me levou a ter um problema sério de saúde, que no caso foi a candidíase. Então, para você que está chegando agora e não está entendendo nada, antes da gente começar a nossa brincadeira, eu peço que você dê uma curtida, sabe? Se inscreve no canal para você poder estar sempre por dentro do que rola por aqui. Ativa o sininho, ativa as notificações, porque aí você vai receber no seu e-mail um alerta dizendo: Olha, a Engraçadinha gravou vídeo novo. Você não quer ver não? Corre lá pra ver o vídeo e tal e pã. E não esquece, acabou? Vai compartilhar com os teus amigos. Sabe, gente, eu preciso chegar a 1000 inscritos. Até ontem eu tinha 90. Então a gente tem um longo caminho para percorrer juntas, tá? Eu faço a minha parte compartilhando daqui, você faz a sua compartilhando daí. E a gente compartilha. E um dia, quem sabe, eu chego aos 1000 inscritos, na verdade. Se vocês acharem que eu mereço, obviamente. Então, eu não sou esquizofrênica. Quero deixar isso bem claro. No meu caso, o meu medo excessivo, medo do fracasso, medo de não ter uma vida próspera, meu grande fantasma nessa vida, nessa encarnação, é medo de falhar, medo de não ser uma pessoa bem-sucedida. E aí você engloba nessa caixinha do sucesso o que você quiser. No meu caso, era medo de perder tudo que eu já tinha conquistado, medo de ir à ruína, medo de não ser autossuficiente, medo de não ser uma provedora, medo de não dar aos meus filhos o que eu achava que eles merecem,
sabe? Então todo esse medo me levou para onde? Me levou a ter uma forte candidíase vaginal, pelos mais variados motivos. O meu caso, por quê? Então agora vamos fazer a salada com a astrologia misturado com o espiritismo e misturado nas doenças do corpo, e eu vou embasar minha fala, primeiro começando com a definição do que é a candidíase. Vamos analisar aqui a parte física. A candidíase, segundo o Google, é uma infecção por fungos da vagina e nos tecidos da abertura da vagina, ou seja, na vulva. Esse tipo de infecção por fungos é causado pelo fungo Cândida. Ela tem um nome lindo, um nome plácido, mas de Cândida ela não tem porra nenhuma, né? O tratamento ele é feito com auxílio médico, geralmente é usado fungicidas, ele é diagnosticado pela própria pessoa através de um gatilho chamado desconforto, né? Porque tu tá lá, linda, formosa, e aí você vai, por exemplo, urinar e você tira a calcinha e você vê que tem tipo uma gosminha branca, uma lagriminha branca, um gelzinho. Esse gelzinho, ele é muito tranquilo, cara. Quem tem esse tipo de candidíase, que é a candidíase mais comum, não tem cheiro, ele não tem cor, super saudável, super normal, ataca mesmo, porque a gente vive num ambiente úmido e quente, que é o Rio de Janeiro, né? Alguns hábitos, inclusive, eles servem para combater a candidíase. São hábitos comuns, tipo, quando você toma banho, não deixa a toalha pendurada no banheiro, deixa sempre secar ao sol. Suas calcinhas, mulher que tem o hábito de lavar a calcinha no banho e pendurar na torneira, esquece isso, amiga. Tu tá pedindo, porque num lugar que não pega sol, num lugar úmido, frio, como é o caso do banheiro, que tá sempre ali, né, molhado, do box, você tá pedindo para ter uma candidíase. Aborta essa missão, tá? Deixa de ser preguiçosa, vai na porra do varal, entendeu? Estende a merda da calcinha e a toalha no varal, de preferência num horário de sol. Ai, engraçadinho, o meu apartamento não pega sol. Não pega só, amiga? Então se muda, porque eu, quando vou escolher casa para morar, eu corro e a primeira coisa que eu procuro é justamente se o apartamento pega sol. Se a casa não pega sol, eu não vou para lá. Se não tem condição de se mudar, tá com um contrato de aluguel grande, ou adquirir um apartamento que não pega sol, então reza. Reza, que é uma ótima saída. Como que é detectável? Além do seu desconforto, ela é detectável através de exame médico, aquele exame periódico que você faz no ginecologista. E ele vai mandar aquele material que ele vai colher para exame laboratorial e é aí que fica constatado a candidíase. Os sintomas, tem desde esse mais tranquilo, que eu já falei para vocês, como os mais severos, né? Aquela gosminha que sai na tua calcinha, ela vira realmente um corrimento e a coloração dela pode variar desde o quase transparente, cor de algodãozinho, até o verde Hulk com odor. Quando tá nesse estágio, e aí vem com, né, esse odor desagradável, e o prurido, que para quem não sabe o que é prurido é uma coceira na pepeca. Que você paga num dia só todos os pecados que você cometeu a tua vida inteira. A pior coisa na vida é quando coça a pepeca e o cu. O cu não tem nada a ver com a candidíase que eu tô falando, tá? Mas assim, se tu já teve coceira no cu, tipo, uma coçadinha de leve, tá lá, na roda de amigos, o cu tá coçando. Tu fica coçando o cu igual um louco, é nessa hora que tu lembra que tem cu. É a pepeca a mesma coisa. É tipo assim, uma aflição que não tem explicação. Não queira ter isso. Eu sempre acreditei que as nossas doenças, elas começam no psiquismo, e aí elas vão pro corpo. E aí, não por acaso, porque nada nessa vida é por acaso, veio parar na minha mão esse livro aqui. Chama-se A Doença como Caminho. E ele tem um trecho aqui muito interessante, são 2 parágrafos rapidinhos, que eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem. Ele foi escrito por 2 alemães. O Thorwald Stephenson e o Rüdiger Dahlke.
Rutger-Dahl, que já é mais fácil de falar. A doença como caminho, uma visão nova da cura como ponto de mutação em que o mal se deixa transformar em bem. Gente, isso não é lindo? Isso é lindo demais, isso é coisa linda de Deus. Isso aconteceu comigo. Tudo que acontece no corpo de um ser vivo é a expressão do padrão correspondente de informação, ou seja, é a condensação da imagem correspondente. Em grego, imagem se diz eidolon e também se refere ao conceito de ideia. O pulso e o coração seguem determinado ritmo. A temperatura corporal é mantida no nível constante. As glândulas secretam os hormônios e os anticorpos são formados. Estas são funções que não se podem explicar em termos puramente materiais. Pelo contrário, cada uma delas depende de um padrão correspondente de informação, cuja origem é a própria consciência. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, segundo uma determinada maneira, aparece um modelo que sentimos como harmonioso e que por isso recebe o nome de saúde. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo e então falamos de doença. Portanto, a doença significa a perda relativa da harmonia ou o questionamento de uma ordem até então equilibrada, mas adiante veremos que, de um ponto de vista diferente, a doença é, afinal, a criação de uma espécie de equilíbrio. A perturbação da harmonia, no entanto, acontece na consciência e no âmbito da informação, e se mostra pura e simplesmente no corpo. Assim sendo, o corpo é a apresentação ou o âmbito de concretização da consciência e, consequentemente, também de todos os processos e modificações que nela ocorrem. Da mesma forma como a totalidade do mundo material, que representa o palco sobre o qual acontece o jogo das imagens primordiais, adquire formas e assim se torna uma metáfora. Também o corpo material é o palco em que as imagens da consciência se esforçam por se expressar. Disto se conclui que se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Eu, uma pessoa que cheguei numa determinada etapa da minha vida que achei que tudo tinha conquistado, eu tinha trabalho, eu tinha marido, eu tinha filhos, muitos filhos, aliás, eu tinha um teto, ainda tem, graças a Deus, comida na mesa, e aí um belo dia eu comecei a ficar insatisfeita com a vida que eu tinha, porque eu sabia que eu podia ir além e eu não conseguia. O que eu fiz? Eu rompi com o trabalho, fui estudar, fiz faculdade de jornalismo, como as pessoas sabem, né? Já estava com 40 anos e na faculdade de jornalismo eu já me deparei ali com pessoas muito mais novas, né? Com um mercado, um mundo de possibilidades, e ali eu me lembrei que eu já estava com 40 anos e que o mercado ele não gosta muito de gente, né? Um pouco com idade mais madura. E eu comecei a ser tomada por um medo muito grande.